A maior Copa do Mundo da história já foi manipulada? O FBI abriu uma investigação contra a Associação de Futebol Argentino, a AFA, em meio à Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Decisões de arbitragem consideradas inacreditáveis, jogos que mudaram completamente de rumo após a intervenção do VAR, declarações explosivas de jogadores e treinadores, regras que, segundo muitos críticos, pareciam mudar justamente no momento mais importante do torneio. Então surgiu uma pergunta que rapidamente atravessou fronteiras e dominou as redes sociais: e se a Copa de 2026 não estivesse sendo decidida apenas dentro de 4 linhas? Nas últimas semanas, milhares de publicações começaram a conectar acontecimentos que, isoladamente, poderiam parecer simples coincidência, mas quando colocados lado a lado, passaram a formar um quebra-cabeça intrigante, porque tantas decisões polêmicas envolveram justamente os favoritos, porque uma seleção inteira acusou a FIFA de manipulação logo após ser eliminada, como um jogador suspenso conseguiu voltar a campo depois de uma decisão inédita, envolvendo os mais altos dirigentes do futebol mundial, e porque a internet passou a acreditar que existia um verdadeiro dossiê Argentina, uma teoria que afirma que o caminho da seleção até o bicampeonato estaria sendo cuidadosamente facilitado. Enquanto isso, outra cena chamou a atenção do planeta. O Brasil era eliminado de forma decepcionante. Muito mais interessante é mostrar celebridades sorrindo nas tribunas VIP do que o próprio jogo. Para muitos torcedores, aquela imagem simbolizava algo muito maior. Será que a Copa havia deixado de ser apenas futebol para se transformar em um gigantesco espetáculo de entretenimento? Logo depois, um nome começou a aparecer em todos os lugares: Zico. Mas não era o Zico que milhões de brasileiros conhecem, era outro homem. E essa confusão acabou sendo a origem da fake news mais impressionante de todas as composições. Ao mesmo tempo, novas teorias surgiram quase diariamente. Pausas para hidratação que, segundo alguns, favorecia interesses comerciais, torcedores impedidos de entrar no estádio por motivos considerados suspeitos, acusações envolvendo a política, dinheiro, influência internacional e bastidores que poucas pessoas imaginavam existir. Mas existe um detalhe: neste vídeo nós não vamos afirmar nenhuma dessas teorias que é verdadeira. Qual acontecimentos reais deram origem a cada uma delas e como milhões de pessoas passaram a acreditar que a Copa do Mundo de 2026 poderia esconder um dos maiores mistérios da história do futebol. Apague as luzes, esqueça tudo que você acha que sabe sobre essa Copa, porque a partir de agora vamos montar peça por peça um quebra-cabeça que pode mudar completamente a forma como você enxerga o maior torneio do planeta. E tudo começa com aquilo que muitos pensaram em chamar de dossiê Argentina. O dossiê Argentina. Toda a teoria da conspiração precisa de um ponto de partida, e para milhares de torcedores espalhados pelo mundo, o chamado dossiê Argentina não começou em 2026. Na visão de quem acredita nessa teoria, as primeiras peças desse quebra-cabeça teriam surgido ainda na Copa de 2022, no Catar. Durante a partida, Lionel Messi, quem acredita na teoria do favorecimento, aquele momento passou a ser visto como uma das primeiras evidências de que decisões importantes estaria beneficiando a Argentina. Na época, o episódio gerou intensos debates nas redes sociais, enquanto uns afirmavam que a arbitragem apenas interpretou o lance dentro das regras, outros passaram a enxergar aquele instante como o início de algo muito maior. A partir dali, cada decisão controversa envolvendo a seleção argentina passou a ser analisada quase como uma peça de um enorme quebra-cabeça. 4 anos depois, na Copa de 2026, essa desconfiança voltaria com força total. E foi justamente no mata-mata que as teorias ganharam uma dimensão nunca antes vista. O primeiro capítulo dessa história aconteceu diante de uma seleção que poucos imaginavam ver tão perto de eliminar uma das favoritas ao título, o Cabo Verde. A expectativa era uma classificação tranquila da Argentina, mas o roteiro foi completamente diferente. Desde os primeiros minutos, Cabo Verde mostrou que não estava disposto a apenas participar daquela partida. Cada dividida era disputada como se fosse a última. Cada ataque argentino encontrava uma defesa organizada. Enquanto o relógio aumentava a tensão dentro do estádio, quanto mais tempo passava, mais a zebra parecia possível. A pressão sobre os argentinos aumentava a cada lance. Foi então que começaram a surgir
as primeiras reclamações envolvendo a arbitragem. Nas redes sociais, torcedores passaram a destacar decisões consideradas rigorosas contra o Cabo Verde e permissivas com a Argentina. Os defensores da teoria afirmaram que pequenas decisões aparentemente isoladas estariam mudando o rumo psicológico da partida, mas o lance que mais alimentou essa especulação aconteceu durante a partida. Enquanto o goleiro Vozinha estava arrumando a barreira, o Messi bateu a falta sem o juiz ter apitado. Para quem assistia apenas ao jogo, aquele não poderia ser visto como mais um acidente do futebol. Para quem já acreditava na existência do chamado dossiê Argentina, era mais uma peça adicionada ao quebra-cabeça. Naquele momento, a teoria deixou de circular apenas em pequenos grupos de internet. Ela começou a ganhar força e ninguém imaginava que o jogo seguinte faria essa suspeita explodir de vez, porque o adversário agora seria o Egito. E foi nessa partida que surgiram as acusações mais graves de toda a Copa. O jogo que explodiu a teoria. Se o confronto contra Cabo Verde serviu para reacender antigas desconfianças, o jogo contra o Egito foi o momento em que elas explodiram para o mundo inteiro. Até aquele ponto da Copa, milhares de pessoas já comentavam nas redes sociais que algo parecia estranho, mas ainda era apenas suspeita, espalhada entre torcedores. Do outro lado, tudo mudou quando a bola rolou. Do outro lado estava uma seleção que entrou em campo sem o peso do favoritismo, mas determinada a escrever um dos maiores capítulos da sua história. E durante boa parte da partida, foi exatamente isso que aconteceu. O Egito surpreendeu, marcou o primeiro e a Argentina parecia completamente perdida dentro do campo. O estádio ficou em silêncio. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores do mundo inteiro começavam a acreditar que uma das maiores zebras da história das Copas estava prestes a acontecer. Em uma jogada que poderia praticamente decidir a classificação, o Egito voltou a balançar as redes. Os jogadores comemoraram. O banco de reserva explodiu em festa. Milhões de torcedores acreditavam que o placar marcaria 3-0. Só que antes da confirmação do gol, o árbitro foi chamado pelo VAR. Segundos que os passaram a afirmar que naquele momento exato, o tipo de decisão que alimentava as teorias do favoritismo. Mas para quem já desconfiava do chamado dossiê Argentina, aquele lance era apenas o começo. Conforme o jogo seguia, outro detalhe começou a chamar a atenção. Os cartões ao longo da partida de jogadores egípcios foi advertido repetidamente. No fim do jogo, o Egito havia recebido 5 cartões amarelos e a Argentina terminou sem nenhuma advertência. Separadamente, cada cartão podia ter uma justificativa técnica, mas justo esses episódios passaram a ser usados, o que defendia a existência de um padrão das decisões. A tensão aumentou ainda mais quando o integrante da comissão técnica egípcia acabou levando o cartão após protestar contra a arbitragem. O clima já não era apenas um jogo de futebol, era de revolta. Enquanto isso, dentro das 4 linhas, a Argentina crescia. O gol, que parecia distante, finalmente saiu. Depois veio o empate. E quando o relógio caminhava para os minutos finais, aconteceu aquilo que parecia impossível. A virada de 2-0 para 3-2. O estádio explodiu e os argentinos comemoraram a classificação história. Já do outro lado, os jogadores do Egito simplesmente não conseguiam esconder a indignação. Mas foi depois do apito final que essa história tomou uma dimensão completamente diferente. As reclamações deixaram de ser apenas comentários das redes sociais. Eles passaram a vir de dentro da própria seleção egípcia. Em entrevistas concluídas, a partir da integrante da equipe afirmaram que sentiram prejudicados pela arbitragem. Essas declarações rapidamente circularam pelo mundo e passaram a ser compartilhadas por perfis que defendiam a existência de uma manipulação no torneio. Em poucas horas, vídeos de jogadas polêmicas acumularam milhões de visualizações. Hashtags sobre arbitragem e vaporecimento ficaram entre os assuntos mais comentados. Para muitos, aquele havia sido apenas mais um jogo polêmico, mas para quem acreditava na teoria da conspiração, era a confirmação de que quebra-cabeça estava ficando cada vez mais completo. Só que havia um detalhe que poucas pessoas conheciam. Dia antes dessa partida, outro episódio já havia colocado a FIFA no centro de uma enorme controvérsia, uma decisão envolvendo um jogador suspenso, uma regra pouco conhecida, uma ligação que, segundo diversos vínculos de imprensa, chegou ao mais alto dirigente do futebol mundial. Esse caso ficou conhecido como Caso Balogun.
o caso Balogun. Quando a política entrou em campo, até aquele momento, as teorias giravam em torno da arbitragem, mas um novo episódio fez muita gente acreditar que a discussão era muito maior que o simples erro do VAR. Segundo quem defendia a existência de uma manipulação da Copa, a verdadeira influência acontecia longe dos gramados. Ela acontecia nos bastidores. Tudo começou com um nome que talvez muitos torcedores nem conhecem: Bolarin Balogun. O atacante da seleção dos Estados Unidos havia sido expulso na fase anterior e, pelas regras da competição, deveria cumprir suspensão automática na partida seguinte. Parecia um caso encerrado, mas então aconteceu algo que poucos imaginavam. Segundo informações divulgadas na época, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para discutir a situação do jogador. A notícia rapidamente atravessou o mundo e foi nesse momento que as teorias ganharam um novo combustível. Dias depois, a FIFA anunciou que utilizaria uma previsão do regulamento para congelar temporariamente a punição do Balogun durante um período de análise. Na prática, isso permitiu que o atacante estivesse disponível para atuar. Para a entidade, tratava-se de uma aplicação prevista na regra, mas para muitos torcedores, a decisão levantou a pergunta inevitável: se o regulamento podia ser interpretado dessa maneira para um caso tão importante, quantas outras decisões também poderia? A repercussão foi imediata. Dirigentes, comentaristas e torcedores passaram a discutir se aquela medida preservava ou comprometia a credibilidade da competição. Na internet, vídeos explicando o regulamento viralizaram. Uns afirmavam que tudo havia seguido exatamente o que estava previsto. Outros diziam que aquela era uma exceção conveniente demais para ser apenas coincidência. Uma interferência política inédita sacudiu a Copa do Mundo. A FIFA anulou o cartão vermelho do atacante americano Balogun. Foi então que uma nova teoria começou a ganhar força. Como os Estados Unidos era um dos países sede da Copa de 2026, surgiram especulações de que existia um enorme interesse em manter a seleção americana viva pelo maior tempo possível dentro da competição. It's a little bit suspect if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, he didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. A very Os defensores dessa hipótese argumentavam que isso significaria estádios lotados, audiências gigantescas, patrocinadores satisfeitos e bilhões de dólares movimentando o torneio. Vale destacar que essa teoria amplamente discutida por parte dos torcedores não é uma conclusão comprovada. Ainda assim, ela se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A partir daquele momento, qualquer decisão envolvendo a FIFA passou a ser analisada com muito mais desconfiança. Se antes as teorias falavam apenas da Argentina, agora eles colocavam a própria FIFA no centro da história. Era como se para esses grupos cada novo episódio reforçasse a ideia de que interesses esportivos, políticos e financeiros poderiam estar caminhando lado a lado. Mas nenhum desses acontecimentos preparou os torcedores para o que viria nas oitavas de finais. Enquanto milhões de brasileiros esperavam uma classificação tranquila, a seleção viveu uma das eliminações mais frustrantes dos últimos anos. Só que o mais revoltou parte da torcida não aconteceu dentro do quatro linhas, aconteceu nas arbitragens, e aquela imagem daria origem a mais uma teoria que até hoje continua sendo debatida, uma teoria que muitos passaram a chamar de o Circo de Nova Jersey. Durante décadas, de 2026, o roteiro foi completamente diferente. Nas oitavas de final, a seleção brasileira entrou em campo cercada por expectativa. De um lado, um elenco repleto de talento. Do outro, a Noruega, que buscava surpreender um dos maiores potências da história do futebol. O que aconteceu nos 90 minutos seguintes deixou milhões de brasileiros sem palavra. O Brasil foi eliminado por 2-1. Nas redes sociais, a frustração é enorme. Muito criticava o desempenho da equipe, enquanto outros buscavam entender como a seleção tão talentosa havia feito uma atuação tão baixa do esperado. Mas curiosamente, não foi apenas o futebol que chamou a atenção naquele dia. As câmeras das transmissões oficiais passaram a mostrar repetidamente a área VIP do estádio. Ali estavam alguns dos maiores celebridades do planeta, atores de Hollywood, astros da música, comediantes e empresários.
As imagens mostravam convidados sorrindo, conversando e acompanhando a partida em um ambiente que lembrava muito mais uma grande premiação de entretenimento do que um jogo decisivo de Copa do Mundo. Essas cenas rapidamente viralizaram. Para parte dos torcedores, aquilo simbolizava uma mudança do próprio espírito da competição. Foi nesse exato momento que nasceu a nova teoria. Alguns perfis passaram a apelidar aquele jogo de o Circo de Nova Jersey. Segundo essa narrativa, a FIFA estaria transformando a Copa em um produto cada vez mais voltado para o mercado de entretenimento, aproximando artistas, grandes marcas e patrocinadores do centro das atenções. Vale destacar que essa interpretação surgiu principalmente entre torcedores e criadores de conteúdo das redes sociais. Tem comprovação de que esse fosse o objetivo da organização do torneio. Ainda assim, a imagem alimentava o debate. Vídeos comparando transmissões antigas da Copa com a de 2026 começaram a circular pela internet. Enquanto alguns defendiam que mostrar celebridades sempre fez parte das transmissões esportivas, outros enxergavam aquilo como símbolo de uma nova era do futebol. Para esses grupos, a Copa deixava de ser uma competição entre seleções e passava a ser um espetáculo mundial, onde o esporte, entretenimento e negócios pareciam caminhar cada vez mais próximos. Quando esse pensamento começou a ganhar força, outra história tomou conta das redes sociais. Uma história que envolvia um nome conhecido por qualquer apaixonado por futebol. Milhões de pessoas passaram a compartilhar a mesma frase. Até o Zico denunciou o roubo da Copa. A notícia se espalhou em velocidade impressionante, mas havia um problema. O Zico que aparecia nas manchetes não era o Zico que o Brasil inteiro conhece. E essa confusão acabaram dando origem a uma das fake news mais curiosas de toda a Copa de 2026. O Zico que acusou a FIFA. Depois da classificação da Argentina, as imagens da partida já estavam rodando o mundo inteiro, mas não era apenas um lance polêmico que chamava a atenção. Uma entrevista começou a viralizar. Nela, um jogador do Egito aparecia visivelmente inconformado com o que havia acabado de acontecer. Suas palavras eram fortes. Segundo ele, a injustiça havia sido clara. Na visão do atleta, sua seleção havia sido prejudicada em momentos decisivos da partida. Em poucas horas, trechos dessa entrevista começaram a ser compartilhados em praticamente todas as redes sociais. بعتذر لهم كان نفسنا نفرحهم النهارده ما عرفناش نعمل ده بس والله مش بايدينا بايد الحكم هي البطوله متوجهه باينه اصلا الشعب. Detalhe chamou imediatamente a atenção das pessoas. O nome do jogador, Zico, bastou essa única palavra para que a internet entrasse em ebulição. Milhares de pessoas compartilharam essas mensagens antes mesmo de descobrir quem era o homem da entrevista. Afinal, quando alguém lê o nome Zico, a primeira imagem que vem à cabeça é de um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Mas dessa vez não era ele. Tratava-se de um atacante da seleção egípcia que adotou o apelido Zico em homenagem ao eterno camisa 10 brasileiro. Foi justamente nesse detalhe que transformou a entrevista comum em uma enorme confusão de redes sociais. Esse episódio mostrou como uma única palavra pode mudar completamente a interpretação de uma notícia. Mas enquanto essas confusões tomavam conta da internet, outras teorias ainda mais curiosas começavam a aparecer. Desta vez, elas não envolviam um jogador específico. Falava sobre pausas para hidratação, interesses comerciais, questões geopolíticas e decisões que para alguns torcedores parecia ir muito além do futebol. E é justamente aí que essa história ganha um novo capítulo. As teorias que foram além do futebol. Se até aqui as discussões envolvem jogadores e decisões de campo, agora as teorias começavam a seguir um caminho completamente diferente. Algo de interesses comerciais, políticos e esportivos estaria se encontrando nos bastidores. Foi nesse momento que surgiram algumas hipóteses mais curiosas de toda a competição. A primeira delas envolvia algo que à primeira vista parecia completamente normal: as pausas para hidratação. Com as altas temperaturas registradas em diversas cidades-sede, a FIFA adotou paradas obrigatórias para que os atletas pudessem hidratar durante determinadas partidas. A justificativa era simples: preservar a saúde dos jogadores. Mas na internet, nem todos aceitaram essa explicação. Alguns criadores de conteúdos e perfis especializados em teoria das conspirações passaram a afirmar que essas pausas poderiam ter um segundo objetivo. Segundo essa hipótese, cada interrupção criava um espaço perfeito para comerciais das transmissões, inserções de patrocinadores e novas oportunidades de exposições para grandes marcas. Na visão desse grupo, não era apenas uma questão de segurança dos atletas, era também uma estratégia comercial. Eles argumentavam que interromper o
ritmo da partida, poderia favorecer equipes com elencos mais fortes e maior capacidade de reorganização, enquanto seleções que apontavam na intensidade física perderiam parte da sua vantagem. Não existe comprovação de que esse tenha sido o motivo das pausas. Ainda assim, a teoria encontrou espaço nas redes sociais e passou a fazer parte das discussões sobre a Copa. Mas ela não foi a única. Outra narrativa ganhou força por envolver um tema que ultrapassava completamente o futebol: a geopolítica. Durante o torneio, começaram a circular as publicações afirmando que torcedores iranianos teriam enfrentado dificuldades para ocupar determinados setores de estádio. As explicações mencionaram problemas relacionados à logística, documentação e visto de entrada. Entretanto, para alguns usuários, a internet, essa justificativa esconde algo maior. Segundo essa teoria, existiu um esforço para evitar manifestações políticas na arquibancada durante um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta. Mas quando todas essas histórias passaram a ser reunidas em vídeos, fóruns e publicações nas redes sociais, milhares de pessoas começaram a enxergar um padrão. Foi assim que nasceu a ideia de que a Copa do Mundo de 2026 esconde um quebra-cabeça. A verdade é que, independentemente de qual seja a resposta, uma coisa é impossível negar: poucas Copas do Mundo deram origem a tanta teoria das conspirações em tão pouco tempo. E talvez seja exatamente por isso que a edição de 2026 já tenha garantido um lugar na história. E aí, você acredita que todas essas histórias foram apenas coincidências ou acha que algumas dessas teorias fazem sentido? Escreva sua resposta no comentário. Eu vou ler as teorias mais interessantes. Se você gosta de mergulhar nos maiores mistérios, conspirações e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no Gênios Descobre e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos abrir mais um arquivo que para muita gente jamais deveria ter sido revelado. E até a próxima!